Boa tarde a todos. É uma alegria imensa. Vamos neste momento nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e tantos outros amigos que nos recebem com tanto amor. Vamos nos envolvendo nos braços amorosos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que nos envolve em seu manto azul, salpicado de estrelas, e nos diz: tudo passa, irá passar mesmo. E de mãos dadas à Mãezinha, nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, Ele que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor e a caridade. E se não for através de Ti, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tantas bênçãos que nos dá todos os dias. E com o coração cheio de gratidão, nós louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, e livra, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, envolvendo suavemente cada assistido com muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de desligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E o amarelo no frontal, para ter bons pensamentos e maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário.
Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para que alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora, relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todas as equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem seus corações e suas mentes para a palestra desta tarde. Graças a Deus. Saudações, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Joana. Que Jesus possa nos iluminar nesses minutos em que nós vamos estar aqui refletindo um pouco sobre a sua doutrina. E o tema que foi proposto pela casa para que a gente pensasse um pouquinho hoje é um tema que eu adoro, eu sou suspeito para falar, o reino de Deus está dentro de nós. Eu acho que eu já comentei aqui em outras oportunidades. Eu nasci em berço católico, a minha mãe era católica, de carteirinha, eu ia à missa praticamente todos os domingos. E desde pequeno eu tive essa criação de que se eu fosse uma pessoa boa, eu iria para o que eu julgava então ser o céu. E se eu fosse uma pessoa má, eu iria para o que então eu julgava inferno. Mesmo depois de crescido, na minha adolescência, na minha juventude, embora eu já tenha descaracterizado um pouco a questão de céu e inferno, eu ainda trazia isso muito forte de mim. Eu adentrei o Espiritismo, comecei a estudar as leis, as leis naturais, as leis de Deus, e eu achava realmente que se eu tivesse uma conduta que fosse de acordo com essas leis naturais, eu iria para um lugar, eu teria como resultado um lugar bom, A gente começa a estudar aqui a questão das colônias espirituais, dos padrões vibratórios em cada uma das colônias, e eu achava que eu iria para uma colônia, quando eu desencarnasse, para uma colônia melhor. Ao passo que se eu tivesse condutas que não fossem condizentes com essa lei, eu iria para um lugar onde eu pudesse aprender, onde eu pudesse me aperfeiçoar para me tornar uma pessoa melhor e, quem sabe, numa próxima encarnação, buscar, pleitear uma vaga nessas colônias de alto padrão vibratório. E uma vez eu me deparei com esse tema, então, o reino de Deus está dentro de vós. E confesso que eu tive uma certa dificuldade para entender. Foi só, eu vou dizer aí, coisa de 15 anos atrás, já adulto, estudando coisas que eu estudo para a minha área profissional. Eu trabalho com desenvolvimento, então eu leio, estudo muito e faço cursos sobre psiquismo, sobre neurociências, sobre física quântica, é que eu consegui de verdade entender este ensinamento de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Primeiro, o que é o reino de Deus? O que vocês imaginam que seja o reino, O reino, a gente traz já uma noção de reinado, de hierarquia, onde nós temos lá o rei, nós temos os nobres lá, Eu não me lembro exatamente a ordem, mas tem o visconde, o barão, o duque, eu não sei a ordem direito. Mas essa é a noção que a gente tem de reino. E depois os súditos todos e o povo, Então pensem o seguinte: se você tem um reinado onde você tem um rei justo, um rei que se preocupa com o seu povo, um rei que toma ações voltadas para o bem-estar geral da população, você consegue imaginar como é
que é esse reino. Ao passo que se você tem, de outro lado, um rei austero, um rei que fica querendo conquistar terras, conquistar, avançar, e não se preocupa com o seu povo, está sempre explorando o seu povo, deixando o povo infeliz, você também consegue ter uma noção, um vislumbre de como o que é esse reino e a diferença entre os dois, tá certo? Então, o reino de Deus, quando a gente imagina um reino de Deus, um reino dos céus, como Jesus também se referiu algumas vezes, nós imaginamos um reino onde reina a paz, onde reina a alegria, onde reina a justiça, onde reina a harmonia e o bem-estar geral, tá certo? E como é que eu posso dizer, como é que eu posso entender essa afirmação de Jesus, que este reino está dentro de mim? Jesus, em outra parábola, em outro ensinamento, deixou para a gente também, nós somos deuses, né? Ele disse, vós sois deuses e não sabeis. Tudo, em outra ele fala, tudo que eu faço vocês também podem fazer e mais. E por quê? Porque ele tinha já essa noção de que o reino de Deus estava dentro dele. E nada mais é, então, gente, o reino, quando a gente diz o reino de Deus, não é mais a gente buscar, como eu fiz ao longo de boa parte da minha vida, algo como resultado. Ora, se eu for bom, eu vou para um lugar, se eu for mal, eu vou para outro lugar. E sim buscar esse reino como atitude, como conduta diária. Então fica a reflexão para todos nós, quem é o rei que está governando dentro da psique de vocês? Quem que é o rei? O nosso rei, se vocês forem fazer uma analogia, são os valores, os nossos valores que governam as nossas atitudes. Assim como eu fiz a analogia do rei bom e do rei ruim, quem é o rei que está governando os seus atos, governando as suas atitudes no dia a dia? É um rei de amor? É um rei de perdão? É um rei de paz, de harmonia, de altruísmo? Ou é um rei de inveja? É um rei de maldade, de vingança, de mágoa, de raiva? Com certeza, se você buscar quem é esse rei que está governando as suas atitudes, você vai saber qual que é o seu reino. E quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, era exatamente isso. Nós temos que buscar este reino de Deus, nos preocupando com a nossa psique, nos preocupando com o nosso interior, com as nossas atitudes diárias. Em uma outra passagem, Jesus diz também assim, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. E nós muitas vezes, eu diria a grande maioria das vezes, a gente acaba invertendo isso, né? A gente quer a coisa para se sentir daquele jeito, não é? Pensa comigo, quantas vezes eu já escutei e já pensei, quando eu tiver um carro eu vou ser desse jeito, quando eu tiver a minha promoção, aí eu vou trabalhar, aí eu vou dar meu sangue por essa empresa, não é? Quando eu tiver um cônjuge que seja bacana, aí eu vou ser um parceiro bacana também para o meu cônjuge. Quantas e quantas vezes a gente então não fica buscando, esperando o fato externo, né, para a gente se comportar daquele jeito que a gente se comportaria se a gente tivesse. E Jesus foi bem claro que não é assim. Enquanto você ficar esperando acontecer para você se comportar, está errado. Buscai primeiro o reino de Deus. Seja para depois ter. Seja um bom marido para ter uma boa esposa. Seja um bom filho para ter um bom pai. Seja um bom irmão
para ter um bom irmão. Seja um bom funcionário para ter o teu aumento que você tanto almeja, a tua promoção que você tanto almeja. E na prática, como é que nós podemos fazer isso, né? Porque vocês podem estar pensando assim, bom, na teoria é lindo, né? Mas na prática do dia a dia, com esse turbilhão de informações que a gente ouve, e às vezes a gente faz alguma coisa e a gente gostaria de ter o reconhecimento e não tem, recebe o famoso tapa na cara quando a gente vai fazer uma boa ação, tá certo? A gente muitas vezes tenta, consegue um período, talvez um dia, 2, um mês, um ano, e muitas vezes a gente cai. Quantas e quantas vezes? E aí aquele rei de bondade, aquele rei de altruísmo que vinha governando a nossa psique, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ele cai. E isso é extremamente natural, tá certo? Eu costumo brincar que ninguém aqui nasceu sabendo andar, e muito menos sabendo falar. Nós levantamos, caímos. Eu vi outro dia um artigo, eu li que uma criança cai em média 60 mil vezes até aprender a andar. Ou seja, quantas e quantas vezes essa criança caiu, você imagina se ela tivesse desistido no primeiro tombo. Todos nós caímos 60 mil vezes antes de andar. Então, por que não cair 60 mil vezes implantando este novo reinado na nossa mente e na nossa psique? Jesus resumiu toda a sua lei, toda a sua doutrina em 2 mandamentos, 2 princípios básicos. E eu adoro isso porque é simples, né? Talvez na prática a gente vai, como eu falei, a gente vai se lapidando, né? Mas ele é fácil, ele é simples de decorar, diferente das leis mosaicas que tinham 10, eu não sou nem capaz de dizer as 10 mais hoje, mas Jesus deixou toda a sua obra, todos os seus ensinamentos condensados em amai o vosso Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração. E o segundo, que é semelhante a esse, ele diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Porque ninguém pode amar ao próximo sem amar a Deus, e ninguém pode amar a Deus sem amar ao próximo. Eu acho que amar a Deus, eu vou falar por mim, mas eu acho que é um consenso, é mais simples, né? Salvo raras exceções, né? Quando Deus não faz a nossa vontade, mas salvo raras exceções é mais fácil a gente amar a Deus, a gente se subordinar, a gente se sujeitar às suas vontades, a gente pedir com humildade, né? A gente se curvar diante de Deus. E ao nosso próximo já é um pouco mais desafiador, né? A gente, como eu falei, a gente faz até a página 7. Se ele não começar a retribuir, eu vou pensar se eu vou dar o próximo passo em direção a essa reconciliação, a esse amar ao meu próximo, tá certo? Mas eu quero deixar para vocês uma reflexão. Quem é o próximo mais próximo de você? Quem é a pessoa que está mais perto de você todos os dias? Errou quem falou o cônjuge, né, a esposa. É você mesmo, gente. Então, fica uma dica aqui e uma reflexão. Quando Jesus diz amar o próximo, vamos começar a amar a nós mesmos. A grande maioria dos problemas que nós temos de relacionamento está relacionada com orgulho, mas muitas vezes está relacionada com a falta de amor próprio.
Quando a gente não se ama, a gente é crítico demais com a gente não perdoa as nossas faltas, os nossos defeitos, a gente fica se xingando, se julgando, se culpando, fica aquele burburinho. E muitas vezes a gente, em vez de entrar em contato com isso, tentar conhecer um pouco mais da nossa essência, aí a gente descarrega em quem está mais perto. É mais fácil achar um culpado fora do que aqui, né? Então vamos começar a parar, gente, através da prece, através da meditação, como vocês acharem que dá para implantar no seu dia a dia um momento de introspecção, para autoconhecimento, para vocês começarem a ver quais são as coisas, as situações que irritam, as coisas que deixam você em paz, as coisas que deixam você alegre. Porque quando você para e olha para isso de alguma forma, você vai começar a se entender. Bom, eu reajo de certa forma, se determinada situação acontece. Nossa, eu percebi que toda vez que aquele fulano chega, eu sinto uma taquicardia. Já sentiram isso? Você não sabe, não é o nosso consciente, o nosso racional, mas a gente às vezes não tem nem nada contra a pessoa, mas ele chega, a gente já sente uma taquicardia. Ou o contrário, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês encontrarem alguém e sentir um bem-estar, como se essa pessoa fosse um velho conhecido, uma pessoa da família. Isso é natural. E não é só com pessoas, é com músicas, com sons, com cheiro. Não sei se vocês já repararam, mas tem odores, né, que a gente às vezes sente um cheiro que traz um bem-estar, a gente não sabe por quê. Alguns são conscientes, tá? Minha sogra, por exemplo, já comentou mais de uma vez, eles eram de uma família bastante humilde, e até hoje, quando ela sente o cheiro de bisteca, ela tem uma lembrança boa, porque eles não comiam carne todos os dias, e quando era aniversário, quando era festa, aí eles tinham a carne, né, a bisteca. Geralmente o pai dela comprava bisteca. Então isso é consciente, mas muitas vezes de forma inconsciente. A gente sente um cheiro e, nossa, não estou legal, não fiquei legal. Ou o contrário, sente um cheiro e fica agradável, se sente bem. Então, vamos começar a olhar para dentro. Vamos começar a olhar para esse reino. Vamos chegar à noite e fazer uma autoanálise do nosso dia, não leva mais do que 5 minutos. Faz uma retrospectiva de como foi o seu dia, quais foram as emoções que governaram esse dia, quais foram as suas atitudes, o que você fez, o que você deixou de fazer. Aquela pessoa que de repente veio buscar um conselho e você estava com muita pressa. Ok, não tem problema, mas olha para isso. Qual que foi a razão de você não ter dado a atenção que aquela pessoa precisava? Ou qual que é a razão para você ter, de repente, se auto-sabotado, uma coisa que você tinha colocado como objetivo, como meta daquele dia e não cumpriu? Olhem para isso todos os dias, todas as noites. Comecem a perceber quais são os valores, quais são as emoções, quais são os pensamentos que estão governando esse reino de vocês. Porque com certeza, quando vocês tiverem, quando nós, todos tivermos dentro de nós um rei de amor, um rei de perdão, um rei de altruísmo, com certeza nós vamos atingir esse tão sonhado reino de Deus. E como disse Jesus, todas as outras coisas nos serão dadas por acréscimo. Tá bom? Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. Nós ainda vamos cantar, eu vou cantar 2 músicas aqui, e quem souber pode cantar comigo, tá legal?
primeira se chama A Gente Colhe o que Planta. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. E quem tem olhos pra enxergar vai ver, vai ver. O homem. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir.
Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Muito obrigado, até uma próxima.